Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 4 tipos de cristãos que o diabo não toca. O diabo tenta até tocar, mas em vez de derrubar o cristão quando o diabo tenta tocar, Deus exalta o cristão que o diabo tentou tocar. E sempre o diabo vai cair por terra diante desses 4 tipos de cristãos. Mas antes de eu te revelar os 4 tipos de cristão que o diabo não toca, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar você e para que você veja que esse conteúdo tem base bíblica. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 15, 16 e 17, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, o profeta Eliseu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eita, glória a Deus! Você conhece esse texto? E se você não conhece, eu vou te revelar. Esse texto fala quando o rei da Síria tinha mandado buscar o profeta Eliseu, para tocar no profeta Eliseu, para machucar o profeta Eliseu, para prender o profeta Eliseu. E o rei da Síria mandou um exército de carros, cavalos, homens, soldados, e cercou a cidade aonde o profeta Eliseu estava, para o profeta não escapar. Mas aí, bem cedinho, quando a cidade estava cercada, o servo do profeta Eliseu, ele saiu na porta e viu aquele exército com cavalos, carros, soldados. E o servo do profeta Eliseu disse: Senhor, profeta, a cidade está cercada com carros e um grande exército, e agora? Aí o profeta Eliseu, bem calmo, disse assim: Não se preocupe, não temas, porque o que está conosco é maior do que está com eles. Aí o profeta orou a Deus e disse: Senhor Deus, abra os olhos desse moço. E na hora, os olhos do servo do profeta Eliseu abriu espiritualmente, e ele viu cavalos de fogo, carros de fogo, com um grande exército do céu cercando Eliseu, cercando eles. Do cerco dos cavalos e carros do exército da Síria. O exército da Síria era o exército carnal, mas o exército de Deus que estava cercando o profeta Eliseu era um exército espiritual, com carros de fogo, cavalos de fogo, né? E tinham ali, claro, que anjos com
espada, um exército do céu que livrou o profeta Eliseu do exército da terra carnal. E o rei não conseguiu tocar no profeta Eliseu. Agora, eu vou te mostrar 4 tipos de cristãos que o diabo não toca. Aleluia! O primeiro tipo de cristão que o diabo não consegue tocar é aquele tipo de cristão que está cheio de fé. É aquele tipo de cristão que acredita em Deus, mas em Deus de uma maneira tão forte. É aquele tipo de cristão que tem uma fé sobrenatural. O que é fé sobrenatural, pastor? É você acreditar, ter certeza que tem anjos do seu lado, tem anjos que foram enviados por Deus para te livrar. Você lembra do profeta Daniel? Ele estava ele foi jogado na cova dos leões. E Deus enviou quem? Anjos. E Daniel confiou em Deus. Daniel tinha tanta fé que os anjos fecharam a boca dos leões. O que é ter fé? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante ali daquela grande estátua que Nabucodonosor fez. E estava ali aquela multidão. E o rei Nabucodonosor disse: quando tocar a trombeta, as flautas, quando tocar os instrumentos, todos têm que se ajoelhar e adorar a estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé, não adoraram. E o rei disse novamente: olha, se vocês não adorar esta estátua, eu vou aquecer o fogo 7 vezes mais. Vou aquecer o fogo da fornalha 7 vezes mais. E vocês serão jogados dentro da fornalha de fogo. Mesmo assim, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram ali, firme com fé, e não adoraram aquela imagem, porque eles sabiam que a imagem foi feita por mãos de homens. Mas o Deus Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas. Então eles continuaram ali com fé. E eles não se ajoelharam. E o rei mandou os soldados pegar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogar na fornalha de fogo. Quando eles jogaram aqueles 3 homens de fé na fornalha de fogo, o fogo não queimou aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles estavam com fé, eles tinham fé. E você, como que está a tua fé? Tenha fé, não se dobre a nada, não tenha medo de nada, não tenha medo dos problemas que você está passando, não tenha medo desse deserto que você está passando, não tenha medo do diabo, não tenha medo de obra de macumba, não tenha medo de obra de feitiçaria, tenha fé, use a tua fé, porque Deus é contigo, Deus é com você, Deus está do seu lado, e enquanto você estiver com essa fé grande, enquanto você estiver confiando em Deus, enquanto você souber que Deus é o teu escudo, enquanto você souber que Deus é o teu protetor, Deus ele vai fazer você como uma cidade forte, Deus vai fazer você como um muro de bronze, Deus vai fazer de você como uma coluna de ferro, e o diabo não vai tocar em você, porque quem está com você é maior do que o diabo que quer tocar em você. Então, o primeiro tipo de cristão que o diabo não toca de jeito nenhum é o cristão que tem fé, que usa a fé, que confia em Deus. E você, que é um cristão, uma cristã que tem fé, pode confiar, o diabo não vai tocar em você. Não vai tocar, não vai tocar. Porque Deus vai proteger você e vai te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus! O segundo tipo de cristão que o diabo não toca é aquele tipo de cristão que ou está orando todos os dias,
no mínimo 10 minutos por dia. Ou está louvando a Deus todos os dias, está falando com Deus todos os dias, está lendo pelo menos um texto da Bíblia todos os dias, ou está jejuando pelo menos uma vez na semana. Esse tipo de cristão o diabo não toca. O diabo tenta até tocar, mas o diabo não consegue tocar. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de leitura da palavra de Deus, se você está sempre louvando, adorando a Deus, o diabo não toca em você. Ou se você está jejuando pelo menos uma vez por semana, aleluia! Pode ter certeza disso. Oh, glória! O terceiro tipo de cristão que o diabo não toca é o tipo de cristão, meu Deus do céu. Esse terceiro tipo de cristão que o diabo não toca, que eu vou te revelar, é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Nesse canal só tem conteúdos que vão elevar a sua vida espiritual. É só você clicar aí, aonde está escrito, bem na sua tela aí, ó, inscreva-se. Viu aí aonde está escrito inscreva-se? Clique aí e você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. E comente aí quais são as suas experiências com Deus. Comente aí o que você já passou nas mãos de Deus e quais os problemas que você já teve com espíritos, com demônios. Comente aí. Eu quero saber e todos desse canal querem saber também. E compartilhe esse conteúdo. Você pode? Você pode compartilhar com 7 pessoas? Pode, né? Então compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E ó, cadê o teu like? Clique aí no joinha, clique aí, Deus vai te abençoar, tá bom? E clique no sininho para que todos os conteúdos que eu postar, o YouTube avise para você. Anote aí o terceiro, ó, o terceiro tipo de cristão que o diabo não toca é o cristão que procura fugir do pecado. É o cristão que procura se afastar do pecado. É o cristão que, mesmo quando erra, o cristão se arrepende, o cristão ora a Deus, o cristão fala com Deus, o cristão se humilha perante Deus. Esse tipo de cristão que foge do pecado, ou esse tipo de cristão que até mesmo erra, mas fala, meu Deus, me perdoa, Senhor, se humilha e se arrepende, esse tipo de cristão, o diabo não toca. O diabo não toca, pode ter certeza disso. Então, continue fugindo do pecado, continue fugindo dos erros e continue, quando você errar, se arrependa, converse com Deus, se humilhe perante Deus, aí Deus vai te perdoar, vai te cobrir com todas as proteções divinas e o diabo não vai te tocar. E o quarto e último cristão, tipo de cristão que o diabo não toca, é aquele tipo de cristão sincero. Porque tem cristão que não é sincero. Tem cristão que vê que uma pessoa fez algo que não foi legal. Aí ele fala, não, foi ótimo, mas por dentro dele, ele sabe que não foi legal. É um cristão que não é sincero. Mas um cristão que é sincero, fala assim, olha irmão, olha irmã, isso daí que você fez não foi legal. Procure melhorar assim, 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 assim. Talvez na hora a pessoa não vai gostar, mas depois a pessoa vai pensar, puxa vida, viu? Aquela pessoa foi sincera comigo. E a pessoa vai procurar melhorar. Então, o quarto tipo de cristão que o diabo não toca são pessoas sinceras. Tem pessoas que são tão sinceras que a pessoa tem uma só palavra, é sim, sim e não, não.
E tem pessoas que falam que vai fazer uma coisa e não faz. E tem pessoas que falam que não vai fazer uma coisa e faz. Ou seja, são pessoas que não são sinceras. Então, pessoas que são sinceras, fala a verdade, anda na verdade, foge da mentira. Pessoas que são sinceras, mesmo que diante da sua sinceridade, outras pessoas não gostem, mas pode ter certeza, se você for sincero, as outras pessoas vão te ver como uma pessoa confiável, como uma pessoa confiante, como uma pessoa sincera, e as outras pessoas vão se achegar a você. No começo da sua sinceridade, pessoas vão ficar com raiva, porque você foi sincero, mas depois a pessoa vai passar a confiar em você, porque você foi sincero com ele ou com ela, tá bom? E principalmente sincero com Deus. Então, o quarto tipo de cristão que não abre brecha para o diabo tocar é o cristão sincero, é a cristã sincera, que não finge, não é falsa, não é falso, é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira. Então tá aí 4 tipos de cristãos que o diabo não toca de jeito nenhum. Se inscreva nesse canal, dê um like aí, clique no joinha, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo, fique na paz do Senhor Jesus.